Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Kael Moro, sou advogado, sócio do escritório Vanzin Penteado e hoje eu estou aqui para batermos um papo sobre os desafios da proteção de dados no Open Banking. Antes de abordar esse tema propriamente dito, vale fazer uma breve contextualização do cenário. Vamos lá? Espelhando o GDPR, ou Regulamento Geral de Proteção de Dados lá da União Europeia, o Brasil ele criou e aprovou uma lei própria, específica para a proteção dos dados, a tão famosa LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que diretamente ela visa garantir os direitos dos titulares dos dados, mas indiretamente ela tem por objetivo tornar o ambiente do país mais competitivo, propício para a inovação, ao passo que permite desenvolver uma economia em que o principal ativo são os dados pessoais. Esse movimento permitiu que muitas soluções e projetos fossem implementados, incluindo o desenvolvimento da ideia do próprio Open Banking, que por definição da resolução conjunta do Conselho Monetário Nacional e Banco Central, é o compartilhamento padronizado de dados e serviços por meio de abertura e integração de sistemas. E em decorrência disso, claro, um dos princípios norteadores dessa resolução é a segurança e privacidade de dados e informações sobre serviços compartilhados, objetos do novo sistema Open Banking. Bom, agora, após essa breve introdução, é importante realizar um paralelo entre essa resolução conjunta e a LGPD, para então identificarmos quais serão os principais desafios da proteção de dados no Open Banking. Iniciaremos o paralelo com os princípios. Antes de mais nada, para colocar todo mundo na mesma página, é importante definir o que é um princípio na área jurídica. Trata-se de um fundamento de uma norma. São as vigas do direito, que orientam e inspiram as regras gerais. Elas devem ser observadas quando? Da criação da norma, na sua interpretação e na sua aplicação. Então, agora que já temos essa ideia mais clara, é importante destacar que, logo na parte introdutória dessa nova regulamentação, há uma menção sobre os princípios que nortearão a atuação das instituições no Open Banking. E, claro, a segurança e privacidade de dados é um deles, e está registrada no artigo 4º da Resolução Conjunta, como princípio basilar dessa resolução. Se olharmos para a LGPD, perceberemos que também no início da lei, de uma forma mais específica, os artigos 1, 2 e 6, eles cunham no ordenamento jurídico a segurança e privacidade de dados pessoais como um fundamento para o tratamento de dados. Portanto, quando falamos em princípios, há um alinhamento entre essas duas normas, ou seja, há uma convergência. Agora falando um pouco sobre quais dados serão compartilhados, levando em conta que o escopo do Open Banking é o compartilhamento de dados e serviços, a própria resolução ela prevê de uma forma expressa o que de fato será compartilhado. Em relação aos dados, há uma lista mínima no artigo 5º que indica quais seriam tais dados e serviços compartilhados no sistema Open Banking. Há também uma possibilidade trazida no próprio artigo 5º que faculta incluir outros dados e serviços ao escopo do Open Banking, desde que observados os princípios e requisitos dispostos na resolução conjunta. Por isso a importância de entender a força dos princípios na regulamentação. Entretanto, vale ressaltar algo de extrema relevância que foi previsto na resolução. Há uma disposição que ela veda o compartilhamento de dados classificados como sensíveis pela legislação, remetendo ao conceito de dado sensível previsto na própria LGPD. Só para lembrar, dado sensível é aquele dado pessoal sobre origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, é aquele dado referente à saúde também ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa. Ou seja, nota-se que a preocupação com os dados sensíveis está em linha com o que dispõe a LGPD, que deve ser observada. Dessa forma, caso um dos participantes dessa operação do Open Banking colete ou detenha dados sensíveis dos seus clientes, de maneira alguma poderá compartilhá-los com os demais integrantes no sistema. Agora eu quero abordar aqui com vocês um outro ponto já conhecido nosso, o tão falado consentimento. Então, primeiramente, do que se trata? A LGPD ela já trazia um conceito sobre o que seria o consentimento e a importância dele. A manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de
seus dados pessoais para uma finalidade determinada. E somente após tal consentimento, o tratamento dos dados seria possível. Ademais, o consentimento ele deve sempre refletir finalidades determinadas. Qualquer autorização genérica para o tratamento de dados pessoais, ela será nula. E, via de regra, como que deve ser obtida? Na resolução conjunta número 1, que trata sobre o Open Banking, o procedimento e forma pela qual o consentimento deve ser obtido, além de estar alinhado com a LGPD, a resolução foi adiante. Ela detalhou esse procedimento. Ela incluiu como regra um prazo de validade e práticas vedadas para a obtenção desse consentimento, como, por exemplo, contrato de adesão ou um formulário com opções de aceite já previamente preenchido. Há, inclusive, no artigo 8º e 44 da resolução, uma menção sobre como deve ser obtido esse consentimento. Nesse caso, seria por meio de uma interface dedicada, em meio digital, gratuito ao público, com a lista dos dados que serão coletados e tratados, além da possibilidade de personalização de parâmetros e visualização de todas as instituições que terão acesso aos dados compartilhados, bem como os serviços prestados. Isso implicaria na necessidade das instituições desenvolverem meios técnicos capazes de demonstrar a efetiva manifestação de vontade do titular, livre de vícios de consentimento, o que é um desafio. Agora, quanto à revogação, nos mesmos moldes da LGPD, o consentimento ele poderá ser revogado a qualquer momento, mediante manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado. Ok, mas e como que vai ser feito, A resolução conjunta ela exige que as instituições permitam a revogação do consentimento, pelo menos no mesmo canal que o cliente o concedeu. E sobre o prazo, tem duas possibilidades. A primeira, que é no caso específico do compartilhamento de serviços de iniciação de transação de pagamento. Nessa situação, a revogação ela deve ser realizada em até um dia, contado da solicitação do cliente. E na segunda hipótese, é para todos os demais casos, de forma imediata. Ou seja, a partir desse instante, os serviços de compartilhamento dos dados desse cliente ele deve ser interrompido. Pode ser um desafio para operacionalizar isso na prática, vez que vários players estão conectados, considerando as características do Open Banking. Bom, já falamos sobre o consentimento, agora trataremos de modo mais específico do compartilhamento dos dados. Quais poderão ser compartilhados, com quem e como. Em relação à lista de dados que poderão ser compartilhados, para fins do sistema Open Banking, o compartilhamento de dados ele vai abranger, no mínimo, dados sobre canais de atendimento, produtos e serviços relacionados às contas e depósito à vista, poupança, pré-paga, pós-paga, operações de crédito, câmbios, seguros e previdência, e, de igual forma, os dados sobre cadastro de clientes e de seus representantes, bem como das transações dos clientes. Ok, mas e com quem os dados poderão ser compartilhados? Com todos aqueles que a regulamentação obriga ou permite e que estiverem participando do Open Banking. Mas quem são aqueles que devem obrigatoriamente participar? Grandes bancos, enquadrados nos segmentos S1 e S2, trazidos numa resolução 4.553/2017 do Bacen. Ou com aqueles que de forma voluntária aderirem ao Open Banking, instituições financeiras, instituições de pagamento e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen. Vale lembrar que qualquer participação ela deverá seguir o princípio da reciprocidade, ou seja, quem recebe dados também deverá compartilhar informações. Beleza. E como serão compartilhados? Considerando que o escopo do Open Banking é o compartilhamento de dados e serviços, um ponto central para a operacionalização do sistema é o canal, o meio pelo qual esse compartilhamento vai ser realizado. Nesse caso, a regulamentação dispõe que as instituições participantes devem disponibilizar interfaces dedicadas ao compartilhamento de dados e serviços, as quais deverão ser desenvolvidas observando uma lista de requisitos, desde o desenho da interface até, obviamente, padrões e certificados de segurança. Então vejam, a resolução trouxe a necessidade de desenvolvimento de uma interface focada na gestão do consentimento e dos dados dos seus clientes, que falamos há pouco, bem como para gerir o compartilhamento de dados entre participantes do Open Banking, mais um desafio tecnológico. Até agora, cenário de normalidade. Mas e quando algo der errado no compartilhamento? Frente a esse cenário,
quem já trabalhou ou teve contato com alguma integração entre sistemas sabe que algo comum é a indisponibilidade temporária. Nessa situação, a própria resolução conjunta trouxe um caminho a ser seguido quando isso ocorrer. Ela dispõe que a instituição transmissora de dados ou a detentora da conta, ela deve disponibilizar uma alternativa para o compartilhamento de dados às demais instituições participantes, né, no caso de uma indisponibilidade de interface. Essa tal alternativa ela não foi definida ou detalhada na regulamentação. Entretanto, ela exige esse caminho alternativo. E ainda coloca que, se a referida indisponibilidade gerar uma situação de crise na instituição, também não definiu o que seria a crise, o Bacen deverá ser informado tempestivamente. Também não colocou o prazo, mas está disposto dessa forma. Então, sendo assim, fica evidente que há um grande desafio para manter essa ponte operante e segura, haja vista que conectará diversos players em tempo real no Open Banking. Para finalizar esse tópico em relação ao compartilhamento de dados, eu quero fazer um paralelo rápido com a LGPD. Ela exige que sempre que houver uma necessidade de compartilhar dados pessoais com terceiros, a instituição deverá obter o consentimento específico para esse fim, o que está em linha com a nova regulamentação, pois exige a demonstração de maneira clara quanto ao redirecionamento dos dados para outras instituições. Tudo isso demonstrado via interface. Agora falando um pouco sobre a figura do responsável, tal como a LGPD, o normativo proposto pelo Banco Central, ele prevê a obrigatoriedade de designação de um diretor que será responsável pelo compartilhamento de dados e serviços. Ao analisar as atribuições desse diretor designado, é muito provável que nas instituições participantes esse papel acabe sendo assumido por uma das principais figuras criadas pela LGPD, o encarregado, ou como é costumeiramente chamado, DPO, Data Protection Officer, que é a pessoa física ou jurídica indicada para atuar como um canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a autoridade competente. Bom, e para manter toda essa operação em ordem, integrações, interfaces, fluxos de coleta, consentimento do cliente, compartilhamento de dados, o regulamento exige que sejam instituídos mecanismos de acompanhamento e controle, que asseguram a confiabilidade, disponibilidade, integridade, segurança e sigilo da operação. A resolução conjunta ela também lista requisitos, tais como definição de processos, testes, trilhas de auditoria e definição de métricas e indicadores compatíveis. Nada mais justo, né? Afinal, o fluxo de dados compartilhado será enorme e passará pelas mãos de vários players. Agora que já passamos por todos esses itens, fizemos esse paralelo entre o novo normativo do Open Banking e a LGPD, podemos listar com mais propriedade alguns desafios no que diz respeito à proteção dos dados que virão pela frente. Primeiro desafio diz respeito ao já falado consentimento. Dito isso, deixo algumas provocações. Atualmente, você possui o consentimento dos seus clientes em relação a todos os dados que você realiza o tratamento? Digamos que você tenha. Você utiliza esses dados apenas para a finalidade registrada no contrato ou nos termos de uso? Ou acaba utilizando para outras finalidades que o cliente não consentiu? Você, por acaso, compartilha dados dos seus clientes sem o consentimento deles? Eventualmente até vende para terceiros? Você instrumentalizou, via documentos jurídicos, né, físicos ou online, todo esse processo de consentimento com seus clientes? Pois então, essas são algumas perguntas que precisam ser respondidas, né? E a depender da resposta, o desafio da proteção de dados, ele pode ser maior ou menor. Segundo desafio, fica evidente que um dos principais desafios é a construção da interface, que servirá, como dito antes, tanto para obter o consentimento do cliente, quanto para fazer o gerenciamento e compartilhamento de dados com outras instituições. E claro, deve sempre estar operante. Caso contrário, a norma exige um plano B. Sobre a construção, ela deve ser desenvolvida com base em dois pilares. Um deles, tecnológico, para alcançar todos os padrões técnicos exigidos. E o outro pilar, jurídico, para estar em compliance com todas as normas e requisitos da resolução conjunta, bem como exigências da própria LGPD. O próximo grande desafio a ser tratado, não só no Open Banking, mas em qualquer sistema ou software baseado em utilização de dados, é o da cibersegurança.
Com esse altíssimo volume de dados pessoais, principalmente dados bancários, que serão trafegados pelas interfaces do Open Banking, esse cenário ele vai se tornar extremamente atrativo para hackers. E um dos maiores medos das empresas hoje é o tal do ransomware, que são aqueles softwares maliciosos, né, criados com o intuito de restringir ou bloquear o acesso a arquivos ou sistema, e eles ainda cobram um resgate para que o acesso possa ser restabelecido. E sem contar com eventuais vazamentos de dados que podem ocorrer dentro da própria empresa, né, pelos colaboradores. Então, dessa forma, eu deixo aqui destacado a relevância do trabalho de um especialista em infraestrutura de rede, que vai cuidar de todas as ferramentas de firewall, configurações de servidores e métodos para tornar a segurança digital mais robusta. Por fim, destaco a importância da instrumentalização jurídica adequada de todos os documentos da empresa, sejam eles com clientes, parceiros, funcionários ou prestadores de serviço, para estar em compliance com todas as normas relativas à proteção de dados. Uma boa construção jurídica, por escritórios especializados, ela garante a mitigação de riscos decorrentes dessa operação centrada em dados. Alguns documentos, por exemplo, vou citar aqui, política de privacidade, política de segurança de dados, política de cookies, termos do desenvolvedor para a implementação de APIs, termos de confidencialidade, são documentos que ajudam a resguardar a empresa em situações de adversidade. Superados esses desafios, será importante mencionar aqui sobre as etapas de implementação do Open Banking. Considerando o nível de complexidade e a sensibilidade das informações que serão compartilhadas, a resolução conjunta, que vai entrar em vigor no dia 1º de junho de 2020, ela prevê uma implantação gradual do Open Banking em 4 etapas. Na primeira etapa, que será implementada até o dia 30 de novembro de 2020, os participantes eles deverão divulgar dados da própria instituição, que estão facilmente disponíveis, como dados sobre canais de atendimento ao cliente, forma de acesso pelos clientes e os serviços prestados em cada um deles. Ainda, nessa etapa, também serão compartilhados dados sobre produtos e serviços oferecidos pela instituição, incluindo contas de depósito à vista e de poupança, contas de pagamento pré- e pós-paga e operações de crédito. Na segunda etapa, que será implementada só no ano que vem, no dia 31 de maio de 2021, haverá o compartilhamento de informações de clientes, informações de cadastro e transações, mediante o consentimento prévio deles. Isso permitirá que outras instituições participantes do Open Banking ofereçam ao cliente o mesmo produto, com outros valores e outros benefícios. Já na terceira etapa, que será implementada até o dia 30 de agosto de 2021, haverá o compartilhamento dos serviços de iniciação de transação de pagamento e de encaminhamento de propósito de crédito. Por fim, a quarta e última etapa, que será implementada até o dia 25 de outubro de 2021, ocorrerá a expansão do escopo de dados, abrangendo todos os dados de produtos e serviços. Bom, espero que essa apresentação tenha ajudado a esclarecer um pouco mais as dúvidas sobre os desafios da proteção de dados no Open Banking. Fico à disposição de todos, desejo muito sucesso e prosperidade nos seus negócios e nos vemos na próxima. O mundo muda cada vez mais rápido, ainda mais quando o assunto é tecnologia. E só vai conquistar espaço na era do compartilhamento quem se abrir para a transformação. Quando um banco abraça o Open Banking, pode multiplicar negócios. Mas precisa escolher o parceiro certo para abrir esses novos caminhos. Sempre evoluindo e ampliando cada vez mais sua capacidade digital, a TecBan criou uma plataforma de Open Banking segura, eficiente e que traz uma bagagem de 37 anos para solucionar os desafios desse ecossistema. Nossa tecnologia foi apoiada em 4 pilares essenciais: segurança, autenticação, conectividade e governança. Segurança porque permite o acolhimento totalmente confiável dos milhares de novos participantes do sistema, validando acessos e transações. Conectividade porque a plataforma foi concebida para atender todos os processos e demandas que envolvem o Open Banking, incluindo canais de atendimento ao consumidor. Atualmente, bilhões de transações e consultas acontecem na nossa rede, com toda a proteção aos dados do usuário.
Autenticação, porque garantimos que somente os próprios clientes concedam suas informações e que elas sejam utilizadas de forma correta. Tudo para garantir autenticidade e evitar fraudes. E governança, porque registrar todas as solicitações de informações e iniciação de pagamentos são premissas para garantir a resolução de eventuais conflitos. A Tecban, como centro de eficiência operacional, quer apoiar o sistema financeiro a construir um ambiente seguro e com baixo custo para entregar a melhor experiência de Open Banking aos bancos e aos clientes. É assim que criamos e compartilhamos valor, conectando bancos e pessoas ao mundo digital.